Olá, amigos queridos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui reunidos em torno de Jesus, em torno desse Evangelho. E como o tema de hoje é a continuação, do capítulo 7, nós vamos estudar o item 11, que é uma parte das instruções dos espíritos, é um texto de Lacordaire, e nós vamos estudar esse texto belíssimo, cujo título é Orgulho e Humildade. Então eu gostaria, como a nossa página de abertura, de ler do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, a lição de número 24, que se chama justamente Humildade. Então ele nos diz assim, Emmanuel nos diz assim: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol de cada dia oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida às grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentias inquistações de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues, de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens nos braços da cruz. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, exemplo nosso maior,
amigo maior de todas as horas, médico de nossas almas. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudar um pouco mais do Teu Evangelho, sob a luz do Espiritismo. Estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade. Sê conosco, abriga nossas almas em Teu colo e ajuda-nos, Senhor, a entender e a internalizar os Teus sentimentos, os Teus ensinamentos. Que seja em Seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga, da direção espiritual da nossa Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus. Nós pedimos a permissão para encerrar essa pequena prece, darmos início ao estudo dessa tarde, graças a Deus. Então, nós estamos lá nesse capítulo que é o final do Bem-aventurados os pobres de espírito, porque nós vimos lá do capítulo 6 do Cristo Consolador, e agora no 7 começam as bem-aventuranças. E o primeiro capítulo das bem-aventuranças é Bem-aventurados os pobres de espírito, e esse item, então, é o final, são as instruções dos espíritos. E nós temos essa mensagem de Lacordaire, no item 11, e depois, no final, o item 12, que é uma mensagem de Ferdinando. Então, Lacordaire, nessa mensagem tão bonita, tão sensível, que trata, por que assim, por que eu estou dizendo tão bonita, por que e tão importante? E claro que o Evangelho todo é importante, mas aqui, na minha visão, nós estamos tratando da base mesmo, da nossa vida, da base da nossa existência. Essa oposição que ele traz entre orgulho e humildade, que é mesmo o título, né, do capítulo, mostra como a humildade é a base da nossa escalada rumo à felicidade. Então, ele começa já reconhecendo a própria humildade dele, dando o exemplo, né, de humildade, expondo nessa própria humildade na concessão de Deus para que os pobres espíritos que habitam a terra, como ele mesmo, essa missão de esclarecer os que por aqui estamos procurando a luz, que ele possa, com a ajuda de Deus, fazer com que a luz brilhe aos nossos olhos. Quer dizer, essa imagem, ele pedindo a Deus, rogando ajuda a Deus, nessa postura completamente humilde, para que ele possa, como uma missão que Deus deu a ele, como deu a tantos outros espíritos, de trazer luz, de fazer brilhar a luz nos nossos olhos. Quer dizer, imagina quando nós formos capazes de fazer brilhar a luz nos olhos de alguém. Olha que imagem expressiva e linda. Imagina quando nós chegarmos lá. E então, quando ele se coloca mesmo, né, como humildemente, a gente vê que a humildade é mesmo um sentimento que faz a base da caridade, que é tudo de importante que nós temos que conquistar e que fazer todos os dias, né, cada dia da nossa vida, porque é o que nós vamos praticar que vai expressar o amor verdadeiro que Jesus nos trouxe. E como que fica a caridade sem humildade? A gente não consegue. A caridade verdadeira, sem humildade, não existe. É impossível. Sim,
se nós vamos praticar um ato de pretensa caridade e nós estamos imbuídos de uma postura de arrogância, nós, assim, nos sentindo de alguma forma, qualquer que seja, superiores àquele irmão a quem nós estamos fazendo a caridade, nós já tiramos toda a validade, ainda que seja na esperança de um agradecimento, na esperança de uma retribuição, de um reconhecimento, porque se nós estamos esperando algum reconhecimento, alguma gratidão, alguma paga, alguma retribuição pelo que nós estamos fazendo, acabou a caridade, né? Já não é, já cortamos pela raiz. E aí nós estamos longe ainda da conquista desse sentimento, né? Dessa virtude, na verdade, que é a humildade. Então, quando nós vemos, né, na própria origem da palavra humildade, essa que vem da palavra humus, né, ou melhor, que tem o mesmo radical que a palavra humus, né, essa substância da natureza que faz, que tem um trabalho primoroso, que, na verdade, faz uma figura expressiva da humildade, porque é aquela coisa que está ali. Nós sabemos o que é o humus, é essa mistura que a própria natureza faz, uma mistura de folhas, de flores, de bichinhos, de terra, aquela mistura que vai fazendo com que a terra seja produtiva, com que os vegetais proliferem, nasçam e cresçam. Quer dizer, e é aquele trabalho que é ali quietinho, que ninguém vê. É um trabalho da natureza que fica ali, que é feito ali humildemente e que faz e que tem um resultado fantástico, porque produz os vegetais, né, dos quais nós somos inteiramente dependentes. E ele então traz essa oposição o tempo inteiro entre humildade e orgulho. E tem esse texto aqui no Momento Espírita, que é justamente essa oposição entre humildade e orgulho. E ele pergunta: você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade. Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado, que até no nosso texto ele também fala, o Lacordaire também fala, que a gente está longe de entender. Ele diz que é uma virtude bastante esquecida de nós. O termo humildade vem de humus, como a gente já falou. Então, a pessoa humilde está sempre disposta a aprender, ao contrário do orgulhoso, porque quando nós estamos orgulhosos, se nós já somos superiores a todo mundo, se nós sabemos tudo, nós criamos uma resistência a aprender. Nós não vamos querer aprender mais nada, a gente já sabe tudo, a gente já está de boa, a gente não precisa aprender mais nada. E o humilde está sempre pronto a aprender, mas ele está disposto a aprender de uma forma segura, de uma forma que é a humildade, a verdadeira humildade, é firme, é segura, como diz esse texto. E jamais compartilha com a hipocrisia ou com a preguiça. Porque às vezes esse orgulho até esconde preguiça mesmo, não quer aprender, faz de conta que é superior e que já sabe, né? O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior, esconde-se atrás da falsa humildade ou da tola vaidade.
Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois a sua intenção é aprender. E quando a pessoa orgulhosa comete um erro, não foi minha culpa, logo sai de perto, né? A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa, isso é lógico, né? Por essa razão tem a orgulhosa por essa razão tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. Inventa um monte de barreiras, né? Tem uma porção de razões para não fazer determinada coisa, para não se esforçar, para não aprender. Dá desculpa, mas não dá conta das suas obrigações e se acha perfeita. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender com todos, porque, gente, nós temos mesmo que ter essa disponibilidade, porque todo mundo pode ensinar alguma coisa para a gente. Basta a gente ligar a humildade e a percepção, porque todas as pessoas têm, as crianças, os velhos, os adultos, os nossos pares no trabalho, enfim, todos têm muito que nos ensinar sempre. Basta a gente estar ligado e não desperdiçar, né? A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre pronta e sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre, pela lógica do texto, né? Pela lógica do que está aqui se discutindo. E o orgulhoso perde as oportunidades, porque fica com a visão empanada, não percebe as coisas, né? Não se abre para aprender. Então, desperdiça. E ele faz aqui no final do texto uma imagem que eu achei interessante. Ele diz assim: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque foi humilde bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. E certamente estaria isolado. O orgulhoso acaba mesmo se isolando, né? Então, aqui nós temos umas definições de orgulho e de humildade, né? E orgulho, sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. É o sentimento da própria grandeza real existente no íntimo de cada ser, mas acontece que, quando transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso, ele é exagerado, ele então é prejudicial. O que não pode haver é o excesso. E ele diz também, desculpe, ele fala também da humildade, da definição de humildade. E o que nós temos como dificuldades? Nós temos que conquistar, nós precisamos conquistar a humildade, né? E algumas das nossas dificuldades exatamente, uma delas é o exagero, que nós acabamos de falar, a igualdade, quer dizer, nós nos sentirmos iguais, porque somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Mas nós temos dificuldade de sentir essa igualdade, de realmente perceber e vivenciar essa igualdade. E a dificuldade também do autoconhecimento, que é uma necessidade fundamental que para a gente conseguir enxergar onde nós estamos sendo orgulhosos, nós precisamos nos conhecer.
para saber as nossas limitações, para saber onde nós precisamos melhorar, para saber como melhorar. A gente tem dificuldade de se ver realmente. Às vezes, até o outro, como espelho, nos dá a oportunidade de nós nos enxergarmos a nós mesmos, mas nós temos dificuldade, porque nós vamos ver o outro e vamos estabelecer essa distância, é ele lá, eu não sou assim. E às vezes o que nós estamos reclamando no outro é exatamente uma coisa que nós precisamos melhorar em nós. E nós nem assim enxergamos. Né? Também não dá para a gente confundir humildade com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pobreza, que eu digo, falta de uma carência material, uma dificuldade material que nós possamos ter, não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa é bem destituída de bens materiais, luta com grandes dificuldades e tem em si um orgulho muito grande. É diferente, como eu falei lá do exagero. A gente até que diz que eu tenho orgulho porque eu consegui vencer uma certa dificuldade. Quer dizer, a gente fica feliz porque venceu uma certa dificuldade. Não quer dizer que a gente não possa ter esse tipo de orgulho. A gente pode. A questão é o exagero. É a gente achar que é mais que todo mundo, que é superior a alguém, que na verdade a gente não é. Então, na verdade, há pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, que são muito ricas e poderosas e, no entanto, são humildes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é o que a gente demonstra, né, nas nossas atitudes. E um pouquinho dessas nossas dificuldades. O próprio orgulho dificulta, como eu falei, empana, né, a nossa visão. Ele nos dificulta com relação até ao autoconhecimento, porque é fundamental o autoconhecimento, como nós já falamos. Mas assim, a gente, empanado pelo orgulho, a gente não consegue nem ver como é que a gente vai lutar com as nossas carências, né, com os nossos enganos, para conseguir conquistar as virtudes, por exemplo, a da humildade, se a gente não consegue ver que está faltando aquilo na gente, a gente não vai conseguir vencer nunca. Então, porque nós temos dificuldade de assumir a nossa igualdade como filhos de Deus, que nós somos, está aqui, né, itemizado ali essa dificuldade que nós temos da igualdade, isso é porque nós temos, se nós virmos, se nós sentirmos que somos filhos de Deus, vai ser muito mais fácil a gente ver a igualdade, porque é assim. Nós temos que reconhecer a todos como irmãos. Se alguém perguntar para a gente se a gente é orgulhoso, dificilmente numa audiência, se você perguntar quem aqui é orgulhoso, dificilmente alguém vai levantar o braço. Nós nem enxergamos. Nós somos tão orgulhosos que não enxergamos que somos orgulhosos. Nós precisamos ter a humildade suficiente para examinarmos com clareza, detectarmos onde o egoísmo ainda está mandando na gente, né? E fazendo o orgulho toldar a nossa visão. Nós temos lá, na questão 917 do Livro dos Espíritos, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, quer dizer, destruir o egoísmo e desenvolver a outra, se é desenvolver a caridade, que sem a humildade a gente não consegue desenvolver, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem
caso queira assegurar a sua felicidade, tanto nesse mundo quanto no futuro. As leis de Deus estão aí para nos pautar. A doutrina espírita está aí para nos orientar. Estão aí as suas bases, as bases da doutrina que nos auxiliam. As vidas sucessivas, a pluralidade das existências, a vida futura. Quer dizer, como é que nós vamos nos sentir quando nós chegarmos lá do outro lado, na pátria espiritual? Nós temos que lembrar que somos espíritos. Essa é a nossa essência. Somos espíritos criados igualmente por Deus. Então, lá na questão 893, qual a mais meritória das virtudes, nós vimos que 893 é a mais desinteressada caridade. E sem a humildade, a gente não chega na caridade. E o que nos distingue aos olhos de Deus são as nossas virtudes. Não é nada do que nós conquistamos na intelectualidade ou na materialidade. O que nos distingue são as nossas virtudes, as conquistas das virtudes. Lá no texto diz, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então, nós precisamos de toda essa ajuda que nós temos aí à mão. E nós precisamos da força da fé. Nós precisamos da fé em Deus. Não é acreditar, porque acreditar, a gente pode acreditar hoje numa coisa e amanhã em outra e desacreditar daquela. Não é acreditar, é fé. É fé em Deus. A fé é inabalável. Fé em Deus e nas leis de Deus. Nós precisamos do ensinamento do nosso famoso BIP, não é? A benevolência com as imperfeições alheias, porque somos muito imperfeitos, indulgência para com todos e perdão das ofensas. A caridade e a humildade que são os verdadeiros títulos de nobreza. Não são os doutorados nas coisas da intelectualidade, não são os títulos, quaisquer que sejam eles, os postos que possamos alcançar, enfim, nada do que é ligado à matéria não são verdadeiros títulos de nobreza. A caridade que é a senha para que nós cheguemos a Deus. Jesus foi o maior exemplo da caridade. Jesus é o maior exemplo de tudo para nós, inclusive da humildade, que nasceu lá na manjedoura, quando podia nascer onde ele quisesse, e que morreu lá na cruz, que podia ter uma trajetória completamente diferente, ele podia fazer o que ele quisesse. E ele escolheu ser o exemplo para nós e trazer a lei de amor. Ele nos deixou os ensinamentos e os exemplos. Lá no item 12, que começa: homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes em vossas cabeças? Ele nos fala, o bispo de Alger, né? Adolfo. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em lugar do que vos toca o coração? E ele dá um conselho, uma chamada, né? Abre os olhos para a luz. Eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que te vêm lembrar
os teus verdadeiros deveres, como ele mesmo, né? Que está nos lembrando e está nos dando uma bronca, né? Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. São os pobres de espírito, né? E aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será mais amado no céu. E termina dizendo que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Então, vamos trabalhar em busca de conquistar essa virtude que nós precisamos tanto, que é a humildade, porque sem ela nós não vamos conseguir nos encher da lei de amor que Jesus nos ensinou e então alçar o nosso voo no nosso caminho rumo à angelitude. Então, muito obrigada à nossa casa, muito obrigada a Jesus. É de extrema gratidão que se enche o nosso coração pela oportunidade de estudo. Graças a Deus.